Irmãos, eu queria ressaltar um episódio da aula passada do nosso seminário, em que nós vimos detalhes de coisas que Deus revelou a esse ministério, detalhes como frases importantíssimas, tipo Bíblia sim, Constituição não, né? O mundo não governa a igreja. Você tem ideia do que significa isso? O mundo não governa a igreja. Isso é uma frase louca, porque muita gente diz assim, não, o mundo não governa a igreja. Eu me deparei com tantas igrejas que diziam a mesma coisa, que o mundo não governa a igreja. Mas, na hora em que a igreja precisava dar algum passo que o mundo proibia, a igreja não dava esse passo. Então, na verdade, o mundo governava aquela igreja. Eu fiz parte de uma igreja batista, chamada Igreja Batista da Gamboa. É aqui embaixo, na Rua da América, número 54. E essa igreja também tinha essa filosofia. Não, nós seguimos a Cristo, nós servimos a Jesus Cristo, nós somos servos de Deus, não recebemos ordens de homens. Ah, é mesmo? Mas a igreja tem um estatuto, e um dia projetou-se lá, levou em sessão, aquelas sessões de negócio, aquelas coisas desgastantes, né? Aquelas coisas absurdas, aquelas coisas degradantes, são as sessões de negócio dos batistas. Aquilo é uma vergonha para o evangelho, até Deus vira as costas para um negócio daquele, aquilo é abominável. Igreja que tem direção, a direção toma a decisão. Agora, igreja que não tem direção, joga a culpa para cima dos membros. Aqui não, aqui sou eu que faço, sou eu que decido, sou eu que digo sim, sou eu que digo não. Se alguma coisa der errado, é tudo aqui nos meus ombros, vocês não têm culpa de nada. Vocês estão isentos desses passos que nós damos aqui. A responsabilidade é toda minha e foi para isso que Deus me pôs aqui. Agora, se eu não tiver direção, se eu tiver medo, não vou jogar isso para cima da igreja. Ó, irmão, eu quero botar isso para a igreja votar. Ah, é para a igreja votar? Então a responsabilidade é da igreja, é a igreja que está votando. Até o mundo diz isso. Ah, o político é corrupto? Culpa tua, não foi tu que votou nele? Até o mundo diz isso. Então, nessas igrejas nós víamos absurdos, e uma vez tomou-se uma decisão, ia se fazer uma grande obra, apenas uma obra, lá numa situação totalmente interna da igreja, que quem passasse na rua não ia nem ver que ali tinha obra. Decidiu-se numa dessas sessões abomináveis, e uma semana depois veio o seminarista que estava assumindo a igreja e disse assim, sabe aquela obra? Falei, sei, nós não vamos poder fazer ela não. Falei, como assim? Não vamos poder fazer, porque eu estava lendo aqui o estatuto, e o estatuto diz que nós não podemos fazer obra. Falei, como é que é? Vem cá, é de papel o estatuto? Ele falou, dá para rasgar? Abriu um olho. Falei, é de papel, meu irmão, rasga, vamos fazer outro. Vamos fazer outro estatuto dizendo que nós podemos realizar todas as obras. Não é fácil? É muito fácil. O que precisa para mudar um estatuto? Precisa se convocar 50% da igreja mais um membro. Falei, moleza. Já que vocês, ainda falei assim, já que vocês estão presos a um estatuto, a uma coisa escrita num papel, que não foi Deus que mandou escrever, foi vocês que decidiram, foram os que vieram antes de nós que decidiram, a gente simplesmente agora vamos refazer o estatuto. Como ele próprio diz, o estatuto só pode ser refeito se houver a votação de 50% da igreja mais um. Então acabou, vamos convocar uma nova sessão e vamos
mudar o estatuto. E nesse item que diz, não podemos alterar nenhuma das obras feitas, nós vamos colocar, podemos realizar a obra que bem acharmos necessário. Acabou a história. Não, mas que mexer no estatuto dá trabalho, que tem que registrar novamente. Quanto custa um registro? Ah, é R$20. Tá bom, eu pago. Eu pago para registrar de novo. Agora, vai parar a obra porque tem uma coisa escrita num papel. E eles diziam que eram servos de Deus. Servo de Deus somos nós, meu irmão. Quer ver uma prova que nós somos servos de Deus? Me pergunta o que está escrito no estatuto da igreja, que eu nem sei te dizer. Nem sei te dizer. Para emitirmos uma série de documentos, uma série de coisas, eu fiz um estatuto, eu registrei a igreja, mas eu não estou nem aí para isso. Eu pago R$30 por mês a uma pessoa só para ela renovar o CNPJ da igreja uma vez por ano. Eu pago a ela R$360 por ano para ela uma vez por ano entrar na internet, no site da Receita. Eu mesmo poderia fazer isso, só que eu não sei. Vai lá, põe o código tal, não sei o que, pronto, renovou o CNPJ da igreja. Nós podemos emitir o documento que quisermos. E isso tem um peso muito grande. Só por isso que eu fiz isso. Ou você acha que se nós não tivéssemos um CNPJ, um estatuto, por acaso não estaríamos aqui fazendo a mesma obra que sempre fizemos? Estaríamos do mesmo jeito. E é por isso que nós temos a frase, não só o mundo não governa a igreja, mas também a frase que a igreja é marginal. O que é ser marginal? É viver à margem, né? Já ouviu assim aquele repórter falando, a marginal do Tietê? Quem já ouviu falar, a marginal do Tietê? Eu não sei, eu já até brinquei assim, não sei porque essa marginal até hoje não foi presa. A marginal do Tietê é alguém que vive à margem, alguém que não faz parte de um meio, alguém que não se integrou dentro de certos conceitos, alguém que vive ali, ó, por fora, margeando. A igreja é marginal. Marginal com relação a quê? Com relação ao mundo. E o que é mundo? Mundo não é o planeta, não é o chão, não é o ar. Mundo é um sistema administrativo. Isto é o mundo. Então a igreja ela é marginal. Por quê? Jesus edificou a sua igreja e deu a ela uma independência e falou: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Ou seja, o mundo não consegue invadir a igreja. Por mais que a igreja caminhe em meio ao mundo, ela não faz parte do mundo. Ela não se mancha com os conceitos do mundo. Daí nós temos dito que igreja e política, diz o nosso estudo, que é o quê? É uma divisão eterna. Por quê? Qual o conceito administrativo do mundo? Qual o espaço, quais as regras que delimitam os passos do mundo? Não é a política? E as regras que delimitam os passos da igreja? É a política? Não é. Então, igreja e política, uma divisão eterna, diz o nosso estudo lá. E algumas pessoas, quando entendem isso, me mandam uns e-mails maravilhados. Chegam ao ponto de escrever assim: pastor, eu estou escrevendo esse e-mail e estou em prantos, o meu teclado está todo molhado. Quando entendem as coisas, aí acabam sendo libertas. Então, irmãos, a mais daquelas frases que nós vimos na aula passada, hoje nós estamos rememorando, né, o conceito do ministério com essas frasezinhas aqui, ó. O mundo não governa a igreja é marginal, igreja e política é uma divisão eterna, e eu digo com toda a propriedade, apostando a minha vida,
Igreja que tem política não tem Deus. Tem um grupo de palhaço lá emocionado, virando cambalhota, com peça teatral, tocando guitarra, sambando, rodopiando, sabe, se alegrando emocionalmente. Isso eu também fazia quando era jovem, que eu ia para as discotecas, pulava a noite toda e aquilo me envolvia, aquele êxtase, não tinha nada de unção, era só emoção. E hoje dentro das igrejas estão assim, vivendo uma mera emoção, não tem nada de unção. Lembra o pessoal do G12? Por falar em G12, cadê o G12, hein? Cadê o grande movimento do Espírito Santo? Cadê o G12, hein? Não passou de um movimento que muitos palhaços se afundaram na cova por causa dele. Muita gente ficou traumatizada. Sabe por quê? Sabe o que faltou? Faltou uma oração. Só faltou isso, uma oração. Porque quando o G12 começou a invadir Rio de Janeiro, ele passou por mim também. Só que quando ele passou por mim, eu, dobrei os joelhos. Ao invés de botar a minha cabeça para funcionar e dizer assim, não, peraí, deixa eu analisar esse negócio, se isso é bom ou é ruim. Não, meu irmão, eu não tenho condições de analisar nada espiritual. Eu tenho que dobrar os joelhos para receber a revelação do alto. Cadê o G12? Onde as pessoas diziam, eu tive um encontro, como é que chamava o encontro? Tremendo. Dizia, é mesmo? É, por que você teve um encontro tremendo? Eu chorei muito. Eu falei, poxa, vai num velório que você vai ver um monte de gente chorando e não tem encontro nenhum com Deus. Chorar é consequência de uma alma invadida por algum tipo de emoção. Teu espírito não chora, irmão. Agora, existe sim uma unção que venha no teu espírito, se derrame na sua alma, se derrame no seu corpo e te leva até a chorar. Mas ela tem que ter começado no espírito, aí ela é verdadeira. Agora, só uma emoção que venha na alma e dali reflita no seu corpo e você chora, isso aí é besteira. Agora, quem discerne isso? Eu sei quem discerne isso. Aquele que paga o preço, que diz, Deus, eu quero aprender as coisas espirituais. Esse discerne essas coisas. Então, irmão, como dizíamos na aula passada, essas coisas aqui não são coisas simplesmente para você abrir a boca e dizê-las. Só o fato de dizer essas coisas não significa nada. Você tem que ter condições de quê? Que eu falei na outra aula? Provar. Prova que o mundo não governa a igreja. Me prova biblicamente que o mundo não governa a igreja. Quando Jesus falou que edificaria a sua igreja e colocou limites, né? Mesmo a igreja estando lá dentro do mundo, ela é independente, ela não sofre influência do mundo. O que é não sofrer influência do mundo? Eu vou explicar para você. O mundo são conceitos e regras que homens se reúnem para criar. Isto é o mundo. Conceitos e regras que uma sociedade se reúne e cria. Isto é mundo. Mundo não são, vou repetir, não é o ar, mundo não é o sol, não é o planeta. Isso não é nada de mal, isso é bom, e Deus criou essas coisas para nós habitarmos aí e usufruirmos dela. Não tem como vivermos fora desse mundo, uma vez que ainda temos um tempo para cumprir neste tabernáculo carnal. Então, o mundo que nós não devemos nos envolver com eles, são conceitos e regras, que normalmente essas regras vão de encontro aos conceitos e regras de Deus. Então, se a igreja for manchada, for influenciada por conceitos lá de fora, a igreja acabou.
A igreja chegou ao fim. Os políticos entram por uma porta, Jesus sai por outra. Os conceitos do mundo, as regras que o mundo tem, entram por uma porta, Jesus sai por outra. Jesus só habita na igreja que ele pode dar ordens à administração. Jesus só habita na igreja que segue os passos do seu próprio estatuto, que é a sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Isto é o conceito de uma igreja. Então, se a igreja que está no mundo, porém não pode se integrar com o mundo, Jesus falou, vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria, o mundo vos exaltaria, o mundo vos aclamaria. Hoje nós temos a Rede Globo promovendo eventos gospel, uma massa de cantores evangélicos que estão sendo aclamados, se sentindo promovidos pela Rede Globo, que todo mundo sabe que é uma emissora com pactos de sangue, pactos satânicos e enfim, daí para baixo. E tem um monte de cantorzinho evangélico de meia tigela participando dos eventos promovidos pela Rede Globo. Ah, mas Jesus falou, se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Se eles estão sendo amados pelo mundo, opa, é porque eles são do mundo. Mas a Rede Globo não quis sequer soltar a minha entrevista de 10 minutos. 10 minutos que eu falei, eles bloquearam, não quiseram soltar. Eu quis comprar, ofereci dinheiro. Sabe qual foi a resposta que o jornalista lá de dentro disse? Aqueles 10 minutos a gente não solta de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não sou amigo do mundo, eu não faço parte. Se eu fizesse parte do sistema deles, eles deixariam eu falar à vontade. Chamaram um monte de cidadão evangélico para entrevistas, depoimentos, o modismo gospel. Aí alguém que conhecia um jornalista, que roda aí por esses clubes tal, falou com um camarada assim, não quer fazer uma entrevista com o pastor Tupirani não? Ah, aquele do negócio da prisão? Tá aqui, ó, o telefone, o camarada ligou, pastor, vamos fazer uma entrevista? Eu falei, vamos. De onde você é? Sou da Globo. Mas não tem nada a ver com aquela coisa? Eu falei, não, também não tem nada a ver não. Anota aí o meu telefone. Eu anotei. Dentro de uma semana a gente vai acertar isso aí, tá legal. Daí uma semana eu liguei pro camarada. E aí, como é que tá? Aqui é proibido falar no seu nome, não dá mais não. Todos os jornalistas da Rede Globo são proibidos de tocar no nome Tupirani. Sabe por quê? Porque eu não sou amigo do mundo. Eu não tenho parte com eles. Me dá um espaço de meia hora em qualquer emissora. Irmão, é tanta frecha que não vai ficar ninguém vivo. Eles sabem disso. Eles lidam com palavras. Eles lidam com mídia. Nem 15 segundos mais querem me dar. Lembra dos 15 segundos lá da melodia? Aqueles 15 segundos viraram história. Agora, se a igreja receber influências do mundo, o que são as influências do mundo? A forma administrativa. Hoje você vê que tem pastores totalmente caídos, pilantras que não admitem que não são nada, mas tem um povo lá para sustentá-los com dinheiro, né? Pastores que dizem assim, a igreja precisa de representantes no Congresso Nacional. Isso é uma mentira do diabo descarada. Como é que nós estamos sobrevivendo com esse ministério aqui há 13 anos, fazendo a diferença que fazemos, e nunca precisamos de representante no Congresso Nacional?
Se nós não precisamos de representantes no Congresso Nacional, toda a igreja verdadeira não precisa também. Qual foi o político que foi nos visitar na cadeia? O político evangélico. Cadê? Qual foi o político evangélico que foi nos visitar na cadeia? E nós não saímos de lá? E depois de sairmos, o que fizemos? Quem faria aquilo que nós fizemos? Quem ousaria fazer os vídeos que nós fizemos? E tem mais, hein? Essa semana eu recebi um toque do Espírito Santo que me disse: aquela história ainda não terminou. E eu já estou aqui na minha cabeça preparando um vídeo ainda sobre a questão da prisão que aconteceu em 2009. E eu tenho uma impressão na minha alma que aquela história não vai acabar nunca. O Espírito Santo vai usar essa espada durante toda a minha vida para atravessar muita gente. Bom, então a igreja é marginal. Não é marginal porque nós somos ladrões. A igreja não é marginal porque nós somos ladrões. Não. A igreja é marginal porque nós não integramos um mundo de marginais, de corruptos, de ladrões da verba pública. É por isso que a igreja é marginal, porque a igreja é santa. E sendo a igreja santa, não é influenciada por essa raça de ladrões que estão aí no poder público, que tem até pacto com traficante, tem negócio com traficante. O mundo faz parte de um sistema horrível. Quem questionou, quem jamais ousou questionar Tropa de Elite 1 e 2? Quem jamais ousou dizer que qualquer coisa daquele filme é falso, que é mentiroso? Quem jamais ousou dizer? Se todo mundo sabe que aquilo é a pura realidade de um sistema. Quantos policiais aparecem mortos aí e ninguém dá explicação? Morreu em combate nada, morreu com um tiro nas costas do próprio colega. Que combate? Por isso nós somos marginais, porque não compactuamos com essa podridão. Nós somos santos, nós temos dignidade, nós temos honra, nós temos as mãos limpas, nossas mãos não são manchadas de sangue. Por isto, a igreja é marginal. Você sabe explicar isso? Se você não sabe explicar isso, se você não atentou para as pregações, se você não atentou para os estudos, se você não se preocupou em ler, em estudar, em praticamente decorar os seminários, se você não sabe explicar, você não pode falar. E se você não pode falar, você deixou de ter uma flecha do Espírito Santo que poderia realmente te promover e edificar vidas. Aumenta um pouquinho esse som. Então, a igreja é marginal não é porque nós simplesmente somos rebeldes. Nós somos rebeldes com a podridão que existe no mundo. Agora, se o mundo lá lançasse leis, vamos supor, lançassem leis boas, leis que estivessem abaixo da Bíblia, e todo mundo ia olhar para a gente e nos achar integrados à sociedade. Porque se o mundo fosse bom, nós não teríamos outro caminho a seguir senão ser bom. Agora, a igreja é realmente marginal. Por quê? Porque os conceitos e regras e o caráter que existe lá no mundo é contrário ao caráter das coisas que existem reveladas pelo Senhor nosso Deus. Então, mais uma frasezinha: igreja e política é uma divisão eterna. Irmão, o dia que você entrar numa igreja, seja qual for, sei lá, você amanhã pode se aborrecer comigo, achar que eu não estou legal, pode achar muitas coisas. E você pode ir embora, você pode achar que Deus te levou para algum outro lugar, que nem teve um jovem, vou exemplificar com isso, teve um jovem aqui no ministério, que ele chegou para mim e falou assim: ó, pastor, eu acho que meu tempo aqui acabou, eu estou indo para uma outra igreja, que lá também tem um homem de Deus. E eu falei: tá bom, meu irmão, se é assim que você acha, vai nessa. Depois eu soube que ele disse para outro irmão que aqui não tinha mais nada para aprender, que já tinha aprendido tudo. Eu falei: assim é muita loucura. Se nem eu que estou aqui à frente ainda não aprendi tudo, o camarada acha que já aprendeu tudo.
A Bíblia mostra que Deus é uma fonte eterna. Você tem que estar, irmão, aonde Deus te quer, aonde Deus quer que você esteja. Não é aonde vão te promover, não. Às vezes Deus quer que você esteja num lugar onde vão te humilhar, onde vão te pisar, onde vão te escorraçar. Porque diamante só se forma com milhões de temperaturas elevadíssimas. Nada melhor do que um guerreiro forjado no calor da batalha. Não existe guerreiro formado em teoria, não. Irmão, quando te humilharem, você tem que permanecer firme. Na hora da humilhação você não permanece firme. Agora, quando Deus já te joga dentro da humilhação, você aceita, pronto, teu caráter é forjado ali. Você passa aquele degrau. Então esse jovem dizia, não tinha mais nada para aprender aqui, já me cantou para que eu dissesse para ele, volta. Eu cerrei os lábios, e se ele voltar, eu peço que ele se retire, porque aqui não é uma igrejinha para reunir pessoas. Eu não vivo de multidão. O meu ministério é o que está escrito ali, embaixo daquela placa ali, um centro de seleção e justiça. Isto é geração Jesus Cristo. Se amanhã vai ter um aqui, ou vai ter 1 milhão, não vai alterar em nada as minhas vestes, nem o meu comportamento. O meu caráter é um e ele não muda. Eu conheço o sangue que me redime e a palavra que me dá vitória. Por isso, isso não está vinculado à multidão, maior ou menor. Isso está vinculado ao sangue de Jesus Cristo, que me amou e assim mesmo se entregou por mim na cruz do Calvário. Meu caráter, ele é estabelecido, ele é firmado como uma rocha. Eu não me movo porque a igreja, quando começamos, era um chão de poeira, onde as pessoas ficavam até na chuva, e agora nós temos esse palácio de 4 andares. Isso aí não muda em nada, eu sou exatamente o mesmo. Visto as mesmas roupas, como as mesmas comidas, entendeu? Meu carro é um carro popular. Se amanhã eu tiver condição de comprar um melhor, eu vou comprar um melhor. Vou comprar um melhor não para me exibir, vou comprar um melhor para evitar eu estar parando no meio da rua, poder viajar quando vem um feriado longo. Você não viaja? Você não gosta de viajar? Eu também gosto. A minha família é grande, tenho 3 filhos, a minha esposa capricha na bagagem na hora de viajar, carro 1.3 já não dá mais conta, o meu é 1.0, enfim, essas coisas. Eu viajei há pouco tempo agora, quando eu fui subir a Serra de Petrópolis, acredite, irmão, tive que subir em primeira. Por quê? Porque eu olhava pelo retrovisor e não via nada lá do outro lado. Quem é motorista entende essa linguagem, né? Tinha mala quase por fora do teto. Mas, então, meu irmão, nosso caráter é um só, nossa posição é imutável. Aí esse jovem que saiu daqui, ele foi para uma igreja, uma tal de Assembleia de Bom Sucesso, um tal de Jaime Soares. No primeiro dia que o cabra foi para lá, quando ele chega lá, tinha um político pedindo voto em cima do púlpito. E ele contou, o jovem, ele mesmo veio aqui, que eu não vou atrás de ninguém, ele voltou aqui e contou, que foi, ele esteve durante 1 mês indo na Assembleia do Jaime Soares, e durante 1 mês ele me disse que não ouviu naquela igreja nenhuma pregação, porque naqueles 4 domingos que ele foi, teve político em cima do púlpito pedindo voto. Um deles, ele falou um nome muito conhecido, tal do Crivella, que esteve lá também. Sabe o que ele fez? Ele foi e disse assim, aí ele falou para mim aqui, não, e aí eu vi que lá não era meu lugar. Antes saiu daqui que Deus tinha mandado para lá. Lá não era meu lugar. Aí foi para Vitória em Cristo. Você conhece a Vitória em Cristo, né? Foi para lá. Ele conta que quando ele chegou lá, na primeira semana, não teve pregação. Foi político, era época de eleição. Tinha político pedindo voto. No segundo domingo, outro político pedindo voto. Sabe o que ele disse? Não, Deus também não me trouxe para cá. Ele tinha aprendido algumas coisas aqui e falou, não, então Deus também não me trouxe para cá. Aí ele foi para a comunidade evangélica da Zona Sul, pastor Marco Antônio. Chegando lá, quando ele chegou no culto, quem que ele viu lá? Um político. O infeliz começou a rodar
durante meses e não conseguiu ouvir uma pregação da palavra de Deus, porque aonde ele pisava, tinha um político pedindo voto. Meu irmão, olha para esse púlpito aqui de pedra. Tu nunca verá um político pedir voto nesse púlpito, tu nunca verá isso, pelo menos não verá enquanto eu viver, você não verá. Aí sabe o que o camarada, ele veio ao meu encontro, tem uns 4 meses atrás, esse cidadão voltou aqui, bateu na porta, e aí Tupi, eu falei, ô rapaz, como é que você está? Ah, estou caminhando, não sei o que, tal, queria conversar contigo. Eu falei, ah, tá bom, entra aí, vamos ver o que esse rapaz tem a dizer, senta aí. E blá, não, eu acho que eu saí daqui apressado. Eu falei, é mesmo? Não sei. Eu acho que eu saí daqui antes do tempo. Eu falei, é mesmo? É, não sei. E eu estava pensando que talvez ainda tenha alguma coisa para mim aprender. Eu falei, é mesmo? Não sei. E me cantou. Não pediu para voltar, não disse que ia voltar, eu fiquei na minha. Ele esgotou o assunto dele. Falei, ó, eu tenho que trabalhar, eu estou aí na obra, tal, tá, tchau, vai com Deus, tchau. Provavelmente ele continua por aí ainda ouvindo alguns políticos. Sabe o que eu soube desse rapaz recentemente? Só para você, irmão, eu estou contando isso para você entender. Quando você te disser que Deus te tirou da geração Jesus Cristo, certifique-se de que isso seja verdadeiro. Certifique-se, porque nós não temos condições de escolher igreja. Ir para uma igreja é um mover do Espírito Santo, não é um guiar dos nossos próprios passos. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Sabe aonde que esse camarada foi parar? Nos últimos dias aí? Que ele mesmo me contou, encontrei com cabra no meio da rua. Parece que é um encontro projetado por Deus. E sabe o que ele me disse? Que ele estava indo numa igreja. Só que chegou um dia, ele chegou na igreja e o pastor não estava. No outro dia de culto, o pastor também não estava. Passou aquela semana, o pastor não apareceu. Passou 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses e o pastor não apareceu. Daqui a pouco os irmãos da igreja se reuniram e disseram assim, irmão, nós temos que ir lá buscar o nosso pastor. Aí foram buscar o pastor, chegaram lá, acharam o pastor na casa dele. Pastor, o que está acontecendo? O senhor não apareceu mais na igreja? Não, é que eu estou com os probleminhas aí, qualquer hora eu apareço. Essa é a igreja que o cidadão está. Essa é a igreja que o cidadão está. Sabe qual é a igreja que ele está? Essa igreja foi uma igreja roubada. A pastora dessa igreja era essa que canta aí, Léa Mendonça. Léa Mendonça estava pastoreando essas pessoas. Só que Léa Mendonça, na verdade, não é pastora, ela tem ministério de louvor, ela viaja o Brasil inteiro. No que ela foi nessas viagens do Brasil, esse camarada deu um golpe, convocou todos os jovens da igreja, Léa Mendonça já não aparecia há 3 meses, rodando o Brasil afora, ele convocou todos os jovens da igreja e propôs a eles saírem e fundar outra igreja. Quando a Léa Mendonça voltou da sua viagem, olhou a igreja, não tinha mais ninguém. E todo mundo tinha ido para aceitar esse camarada como pastor lá não sei de onde. Um camarada que rouba uma igreja, servo do diabo, que ludibriou, que traiu alguém da sua confiança, pior do que Judas. Alguém que faz isso vai e funda uma igreja. E o infeliz que saiu daqui, hoje congrega lá. Irmão, deixa eu dizer mais uma vez para você, não sei se eu já disse hoje mais 10 vezes, quando você for sair da geração Jesus Cristo, enquanto você não enxergar calo nos teus joelhos, não sai. Enquanto você não puder apostar a vida na ponta de uma espada que Deus te removeu desse lugar, não sai, meu irmão. Porque uma coisa eu sei nesse lugar, eu te falo a verdade. Isso eu sei. Então, certifique-se de que a verdade é: o Espírito Santo me tirou daqui. Irmão, já teve gente aqui saindo para abrir igreja,
Pastor, que eu vou abrir uma igreja, Deus já falou comigo, não adianta ninguém me dizer nada em contrário, e porque Deus falou comigo, eu já ouvi Deus, que o Senhor Jesus entrou na minha casa, sentou no meu sofá, tomou café comigo, almoçou comigo, e Ele me disse, vai, funda uma igreja, tal, eu vou fazer. Não me perguntou o que eu achava, calado eu estava, calado eu fiquei. Agora, se me perguntasse, o que você acha? Eu diria assim, a sua cova ainda está rasa, continua cavando que ela vai ficar mais funda. Mas não perguntou o que eu achava, só veio dizer que ia fazer e que não adiantava ninguém dizer nada em contrário, porque já tinha ouvido Deus. O Senhor entrou, sentou no sofá e varreu a casa com ele, fez faxina, e o Senhor fez tudo com ele. Já que já ouviu, né? Tem certeza que ouviu, não aceita opinião em contrário. Agora, irmão, vou te dizer uma coisa. Não pense que ouvir a voz de Deus é tão fácil. Se ouvir a voz de Deus fosse tão fácil, a igreja não precisava de sacerdote, todos seríamos sacerdotes. Guarda essa lição, tá, irmão? Se ouvir a voz de Deus fosse tão fácil, a igreja não precisava de sacerdote, não precisava de liderança. Todos nós ouvimos a voz de Deus, todos nós seguimos. Mas cai na real, você ainda precisa ser guiado por um homem. Posso repetir? Você, quem aí tem orgulho, levanta a mão assim, quem é muito orgulhoso aí? Ninguém, né? Todo mundo humilde. Você, meu irmão, ainda precisa ser guiado por um homem sacerdote de Jesus Cristo. Você ainda precisa, cai na real que precisa. Bem, estou falando muito aqui, eu não gosto de falar tanto, você sabe que eu sou um homem de poucas palavras. Eu quero saber se você tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma exemplificação nesse nosso primeiro bloco, se você alguma coisa despertou a sua ideia, quer contar uma experiência que sirva para edificação de todos. Se você tem aí uma pergunta, pode acenar para o irmão ali, pode ser. Pastor, uma dúvida, o senhor falou dessa pessoa que saiu daqui e foi para essa outro lugar, essa outra igreja, e essa cantora saiu pelo Brasil afora para cantar, e esse homem se dizendo pastor deu um golpe, mas na verdade só tira uma dúvida minha, já não era igreja, né? Porque era uma mulher no púlpito guiando a igreja, já não era uma igreja antes dela sair, não? Sim, exatamente, não era uma igreja, um povo congregando debaixo de maldição, porque não era uma igreja, realmente não era. Lugar dirigido por mulher no púlpito não é igreja, é antro de maldição. Mulher no púlpito, meu irmão, nem por cima do meu cadáver, nem isso. Deus não chamou a mulher para dirigir a igreja. Não chamou, e isso é ponto final, isso não existe na história do evangelho, não existe na história do cristianismo. Porém, nós podemos aí, ainda que lá não era uma igreja, ainda que ela não era uma pastora, dá para nós analisarmos o caráter do camarada que se dizia pastor e foi querer dirigir um grupo. Não precisava ela ser uma pastora, não precisava ela ser uma igreja. O caráter dele foi transparente. Ele traiu, ele enganou, ele ludibriou. Entendeu? Então a questão é essa. Mesmo sem lá ser uma igreja, o caráter dele ficou transparente. Porque, por exemplo, se você estiver ali conversando com, vamos imaginar uma pessoa dessas que a sociedade rejeita como um todo, um traficante, o camarada que está querendo viciar a criança, se demole, ele pratica pedofilia, estupro, o camarada é traficante, ele aceita que uma mãe viciada, não tendo dinheiro, ofereça a própria filha para servir de objeto sexual para ele, como casos que eu conheço, nesse morro aqui onde sou nascido e criado, coisas horrendas. Aí você está lidando com um cidadão desse. Se você o trair, der uma palavra e o trair, meu irmão, você é igualzinho a ele. Porque nós cristãos não traímos ninguém. Nós cristãos não enganamos ninguém. Não interessa o lixo que esse alguém seja. Eu sou santo. Eu sirvo um Deus vivo.
Lembra daquela filosofia que quando o Brasil devia, dizem que ainda deve, não sei quantos milhões de dólares na dívida externa, e as pessoas diziam aí pela rua, não, eu devo mesmo, o Brasil também deve. Não, nada disso, eu não tenho que me comparar a ninguém. O meu alvo é Jesus Cristo. Não é o traficante, não é o enganador, não é o falso, não é o pilantra, não é o sem vergonha, não são esses os meus alvos. Então, Jesus falou que um servo tem que ser igual ao seu Senhor. E te digo mais, toda a igreja, até esse rapaz que recentemente foi para lá conhecendo a história, toda a igreja desse pilantra, traidor, safado, toda a igreja, conhecendo a história todinha, aceitou congregar lá cerca de 40 pessoas. O que essas pessoas são? São iguaizinhos a ele, porque quem é conivente com o mal não entra na formação de quadrilha. Se você compra roubo, você não acaba entrando como participante, receptor, né? Receptor, você comprou, você é receptor de roubo, você não tem pena para você também? Você também não é um criminoso? Os camaradas encostam ali na rua com uma Mercedes, uma BMW, aí pastor, roubei essa Mercedes aí, estou querendo vender ela baratinho, 40 mil, tem aí? Tenho, deixa a Mercedes aí. O que eu sou? Quanto sangue será que foi derramado para aquela Mercedes encostar ali por 40 mil? Será que alguma mulher ficou viúva? Será que algum filho ficou órfão? Não, estou comprando uma Mercedes, né? Eu conheço um cabra bom aí do Detran, ele legaliza para mim, beleza, vou dar mais R$1.000 pro cara, o cara me dá o documento todo belezinha. Ou quem não conhece esse caminho? Quem não sabe disso? Quem não sabe que a grande maioria dos táxis que roubam, que rodam na rua, são táxis roubados, cujo documento foi fraudulentamente legalizado no Detran. Quem não sabe disso? E o vídeo do Detran ainda não saiu, hein, irmão? Mas vai sair. O vídeo do Detran vai sair. Eu acho que eu vou ter até que tomar calmante no dia que eu vou fazer o vídeo do Detran. Quem não sabe disso, meu irmão? Aqui mesmo na área, aqui no meio da vizinhança, eu te aponto vários táxis que foram roubados e legalizados lá no Detran. Documentos falsos, mas ninguém vai dizer que é falso, porque faz parte de uma máfia muito bem montada. Então, quem é conivente com o erro, é errado também. Se você aceita que alguém pratique o mal e você dá uma palavra que seja de apoio, você é tão mal e tão culpado quanto este. Porque a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Temos mais perguntas? Pastor, foi ventilado agora recentemente de fazer uma consulta popular, um plebiscito, mas foi impedido porque a Constituição não permite, não tem tempo hábil. Será que não seria a hora, com esse mover, de alguém rasgar essa Constituição de uma vez? A Constituição, ela existe somente para facilitar uma elite. Quando a Constituição foi criada, não se pediu opinião de ninguém. Dom Pedro I e outros nomes que me fogem à memória, Nilo Peçanha, Marechal Deodoro, esses cabra todo, era tudo da maçonaria. E na verdade, o que aconteceu? Eles queriam uma libertação. Eles queriam deixar um conceito no Brasil, uma regra, de modo que os privilégios deles e da descendência deles nunca viesse a ser questionado. Hoje, quem prova, e tem muita gente que prova, que ainda é descendência de Dom Pedro I, não paga nada no Brasil, não paga nenhum imposto, e tudo isso são garantidos por conceitos constitucionais. A Constituição foi algo criado para engrandecer e sustentar uma elite.
Ninguém chegou para o povo brasileiro e disse assim: nós vamos criar uma Constituição. Item 1, está aqui. O que vocês acham? Ninguém perguntou. Eles criaram os seus próprios itens, conforme os seus próprios privilégios, e lançaram. Olha o que acontece hoje com a pensão dada pelos militares. Antes, já começa errado. Filha de militar tem pensão, tinha pensão até 18 anos, passou para 21. Depois, enquanto fosse solteira, a pensão existia. Só para sustentar, teve um camarada aí no poder que era militar e a filhinha dele ia perder a pensão porque ia casar. Sabe o que ele fez? Levou uma lei para o Congresso Nacional, a lei passou e a lei dizia que filha de militar, mesmo depois de casada, não perdia mais a pensão. Cá entre nós, irmãos, vocês e eu, somos ou não somos uma massa de manipulação? Então, lei, eles criam a lei, eles determinam, e se nós gritarmos, eles pegam os exércitos, os cães de guarda deles e jogam em cima da gente para morder. Quando a gente vê os pitbull, o que a gente faz? Uns correm, outros enfrentam, outros dão seu sangue, outros morrem pela causa. Tem gente que prefere morrer, mas não aceita viver na injustiça. Tem gente que prefere ver o seu corpo esquartejado, seu sangue jorrado, mas não aceita viver na injustiça. E cá entre nós, são esses os que fazem a diferença. Tem um ditado que diz assim: mais vale um covarde vivo que um herói morto. Irmão, mentira. Mais vale um herói morto que um covarde vivo, porque o covarde, ainda que viva, está morto. Então, meu irmão, a Constituição é isso. Na verdade, que já passou da hora de se rasgar essa Constituição. O povo tinha que invadir o Congresso Nacional, tacar fogo na Constituição e dizer assim: vamos criar novas regras, vamos acabar com isso aí, aproveitar essa massa aí, reunia todo mundo agora, vai todo mundo para Brasília, vamos esgotar os ônibus, todo mundo para Brasília. Chegamos aqui, queremos uma sessão agora, vamos criar uma nova Constituição. Para começar, deputado vai ter que viver do seu salário, acabou os privilégios. Pronto. Sabe o que você fez? Foi decretada a Terceira Guerra Mundial. Vai morrer muita gente. E quando as pessoas veem que vai morrer muita gente, muitos pensam assim: caramba, se eu morrer, o que vai ser do meu filho? Tem só 2 anos. O que vai ser do futuro da minha filha? Está na escola. E a faculdade do meu filho? Quem vai pagar? Essas coisas que entram na mente do ser humano destrói a força dele. Sabe por quê? Porque nós fomos adestrados a estudar, trabalhar, receber um salário, pagar imposto e acabou a vida. Isto é o mundo. E é por isso que os políticos odeiam tanto esse livro aqui. Porque esse livro é uma mídia muito poderosa. E muita gente vai para o buraco porque não conhece isso aqui. Muita gente não vai ser um líder na causa de Jesus Cristo porque não conhece isso aqui. Muita gente não vai ter a mente liberta porque não conhece Bíblia. Não está dedicando tempo à Bíblia. Está lendo da Bíblia 5 capítulos por semana. Meu irmão, isso até o padre faz mais que você. Uma vez eu entrei, eu estava numa situação, eu passei caminhando pela rua para fazer o relógio andar, né? Esperar o tempo passar. Quando eu passei, centro espírita, não sei de que, eu falei, vou entrar para ver o que estão fazendo aqui dentro. Entrei, tinha lá um auditório, eu sentei, e uma mulher abriu-lhe Bíblia, e tacou-lhe Bíblia, e falando um monte, tudo distorcido, tudo uma bagunça, mas estavam lendo Bíblia. Espíritas leem Bíblia para ir para o inferno, e tem crente que não valoriza a Bíblia. Tem mais perguntas? Sobre o pecado de Acã, que o povo pereceu, e essas igrejas aí que estão aceitando dinheiro de traficante, e depois diz que no gasofilácio fica tudo purificado, e aquele povo aí, ele tem salvação? Não, isso aí é uma máfia, está na cara que isso é uma máfia, né? Pastor que o traficante deu para a igreja
50 mil, 150 mil, e toma ali números que a gente escuta aí. O traficante me deu um carro, por quê? Porque eu orei por ele, ele foi abençoado, ele sentiu Deus, então ele me deu esse carrinho aqui, humilde, importado, de 200 mil reais, tal. Irmão, eu estou aqui para receber presente de traficante. Eu estou aqui para isso. A igreja de Jesus Cristo precisa disso. Eu preciso ser amigo de traficante. Eu não sou amigo de traficante. Eu não tenho amizade com traficante. Esses dias eu estava ali na rua, não sei o que eu mexi no carro ali, de repente passou uma pessoa. Eu nem olhei para a cara do cidadão, nem nada, e ele seguiu caminhando ali. De repente alguém me chamou, aí, tá vendo aquele cara que vai lá embaixo? Viu ele passar aqui? Falei, passou, né? Sabe quem é ele? Falei, não, é o gerente do tráfico aí da área. Falei, é mesmo? Não conhece ele não? Falei, não, nem sei quem é, nem vi a cara dele. Eu não tenho amizade com traficante, eu não conheço vagabundo. Jesus Cristo me chamou para me relacionar com vocês, julgando que vocês sejam santos, que vocês tenham o Espírito Santo, que vocês tenham um chamado de Deus glorioso para herdar uma terra que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Jesus Cristo não me chamou para eu me relacionar com vagabundo. Ele não me chamou para me ser amigo de traficante, de assassino, de matador de aluguel, de pedófilo, de estuprador. Ele não me chamou para isso. Ele me chamou para libertar o seu próprio povo. Esse é o meu chamado. Então, se amanhã depois um traficante chegar aqui, pastor, eu queria doar um dinheiro aí para a igreja, meu amigo, vai doar para o Emo Rio, vai doar para a cura do câncer, para cá não. Para cá não. E digo mais, se eu abrir aquela caixa de oferta e ver uma quantia de dinheiro e saber que alguém, um traficante colocou lá, eu pego e devolvo para ele. Não dou uma de Beto sem braço, não. Botou na caixa da oferta, eu não pedi nada. Não, eu não pedi, mas é para não ficar. A obra de Jesus Cristo não precisa de dinheiro manchado de sangue. Este é o meu caráter. E é por isso, irmão, que eu duvido que hajam demônios que possam botar o pezinho no meu caminho. Eu duvido que nasça um homem no planeta que possa me parar. Eu duvido. Pode se juntarem os juízes, os delegados, os promotores, o exército, a marinha, a aeronáutica, as forças especiais, a PM. Eu duvido que haja um homem ou uma corporação que me detenha. Duvido. Porque o meu caráter, ele é real. Eu não sou traidor. Quando eu falo contigo, eu não te engano. E eu sei que você é muito fácil de ser enganado, igual uma criança que a gente dá um pirulito. E sabe por que eu sei? Porque o meu nível psicológico está muito acima do seu. Eu sei como te enganar. Eu sei como te ludibriar. Eu até confesso que hoje é um pouco difícil, depois de tanto que eu te ensinei, né? Mas quando você chegou aqui, eu podia ter te enganado. Eu podia ter feito você botar o teu carro no meu nome. Ter aberto a tua casa para mim morar lá. É fácil, meu irmão. Não estão fazendo por aí? Todos nós somos suscetíveis ao engano. Mas você foi chamado aqui para ser liberto, de maneira que já não seja tão fácil te enganar. Tem mais perguntas? Tem aí? Uma pergunta do Rômulo, de Santa Catarina. Pastor, se um banco nos rouba em juros abusivos, mesmo assim, nós como cristãos devemos honrar a dívida? Ou outro exemplo, um lanterneiro nos rouba com um trabalho ou um mecânico e etc. Devemos nós honrar a dívida? Sim, devemos honrar a dívida com todas as nossas forças. Sem dúvida. Você foi lá, você fez? Você sabia que o juro do banco era abusivo? Você fez a dívida porque você quis. Quando você chega lá, você sabe quanto você vai pagar. O banco te diz assim, olha, o juro é tanto, você vai pagar, você está pedindo R$1.000,
Você vai pagar 5.000 em parcelas de tanto, durante tanto tempo. Tá, você sabe, você assina se quer ou você não assina se não quer. Se você assinou, se você não precisa nem assinar, se você deu a sua palavra, você tem que honrar. Tem que honrar, não interessa. E outra coisa, quando você pega o seu carro, chega lá para colocar no lanterneiro, no eletricista, eu faço o seguinte: amigo, meu carro está com esse problema, tem que mexer no alternador, tem que mexer, ver qual é o problema dele e me diz primeiro quanto custa. O camarada me diz, é 100, é 200, eu digo, faz. Se eu disser faz, eu tenho que chegar lá, não me interessa se foi caro, se amanhã eu descobrir que ele me cobrou 10 vezes mais o valor, se eu disse faz, eu tenho que chegar e pagar. Uma vez eu tinha uma peça chamada comutador, que fica atrás do volante para o carro dar a partida de ignição. Eu cheguei e comprei essa peça baratinho, por R$15. Aí me indicaram um eletricista. Eu fui lá, amigo, quanto é para trocar essa peça? O camarada falou, isso aí é 5 minutos, R$50. Falei, tá bom, amigo, vou dar uma volta, conforme for eu volto aí. Fui no outro eletricista, quanto é para trocar essa peça? O outro falou assim, isso aí é molinho, R$15 eu troco para você. Falei, beleza, então troca aí. Ele trocou, paguei a ele R$15 e vim para casa. Meu carro está rodando até hoje com aquela peça. Agora, se eu tivesse mandado o de 50 fazer, eu tinha que pagar ele de igual modo. Não interessa se depois eu soubesse que ele me cobrou caro, que custava R$15. Se eu mandei, se eu dei a minha palavra, eu tenho que honrar a minha palavra. Então não interessa se os juros são abusivos, não interessa nada, interessa o acordo que eu tenha feito. E digo mais, para nós cristãos, o acordo basta ser verbal. Se você deu a sua palavra, esquece a assinatura, porque tem muita gente, muito pseudo-cristão, que está se escondendo atrás de papel. Ah, não vou pagar isso não, eu não assinei nada, ele não tem como provar. Ele não tem como provar, mas Deus tem como provar que você deu a sua palavra. E o Senhor diz que a nossa palavra tem que ser igual a dele, sim, sim e não, não. Se você deu a sua palavra, tem que honrar. Vamos dar uma paradinha, depois a gente retorna então?